Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um de vocês, amém? Nós estamos caminhando juntos nessa série de mensagens, o caminho de Cristo. E ao longo dos domingos da Quaresma, nós temos acompanhado diferentes momentos do ministério de Jesus, observando como ele viveu, como ele ensinou, como ele caminhou de maneira consciente em direção à cruz. E o texto que nós veremos hoje, ele se encaixa de uma maneira bastante profunda nessa caminhada. No Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus ele revela de maneira bem clara quem ele é para o seu povo. Ele se apresenta aqui como bom pastor, aquele que conhece as suas ovelhas, que as conduz as suas ovelhas com cuidado e, mais do que isso, entrega a própria vida por elas. O cuidado do Supremo Pastor não se limita apenas em conduzir o seu rebanho, a sua igreja, o seu povo. Ele se manifesta nessa santa disposição que ele tem de dar a sua vida pelas suas ovelhas. E é por isso que no quinto domingo da Quaresma, hoje, ao olharmos para esse texto, nós seremos convidados a contemplar duas realidades bastante profundas e também bastante misteriosas da palavra de Deus. O cuidado de Cristo e o custo da redenção. O cuidado de Cristo e o custo da redenção. Convido você então a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 10. Nós leremos dos versos de 1 a 21. Aqueles que encontraram, digam amém. Aqueles que não encontraram, digam misericórdia. Todos encontraram. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro, abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava lhes falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e vida plenamente, ou aí na sua versão, vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo e o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, por quê? Ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos dos cegos? Até aqui, palavra do Senhor, alimento para as nossas almas. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, todo mundo precisa de um pastor. Quando eu digo isso, eu afirmo que todos nós precisamos de proteção, direção e provisão. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a entender o caminho, nós precisamos de pessoas que nos orientem quando nós não sabemos para onde ir, precisamos, sobretudo, de pessoas que nos dê segurança enquanto nós caminhamos. E essa verdade me fez lembrar dos meus primeiros dias de faculdade. Eu saía da rodoviária de Jacareí, pegava o ônibus, descia no Tietê,
pegava o metrô, fazia as baldeações necessárias e por fim chegava na faculdade. E no final do dia eu fazia esse percurso de volta. Por cerca de 4 anos, todos os dias, isso aconteceu. Mas nos primeiros dias, o meu pai foi comigo. E meu pai foi comigo para me ensinar o caminho. Meu pai foi comigo para me dar segurança nesse processo. Eu me lembro do primeiro dia, nós dois olhando para um mapa de trem do metrô da CPTM e dizendo assim, meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? É muita informação e eu não sei como gerir tudo isso. E nessa fase inicial, além de ir comigo, meu pai me ensinou coisas muito práticas. Onde comprar o bilhete, onde descer, qual direção seguir. Ele também me deu orientações importantes para o dia a dia. Felipe, em nome de Jesus, não mexa no celular perto das portas para que você não venha ser furtado. Felipe, se você estiver ouvindo podcast ou música, use só um lado do fone para que você consiga entender o que está acontecendo de maneira externa. Tinha também aquela orientação clássica de sobrevivência que os pais dão para os filhos. Se alguém olhar feio para você, você olha feio de volta. Quem já pegou a linha vermelha no seu tempo de pico sabe do que eu estou dizendo, sabe do que eu estou falando. E aqui eu não quero despertar nenhuma tristeza para o dia da manhã, tá? Sei que alguns aqui trabalham em São Paulo e amanhã vão para sua jornada. Olhando para trás, meus irmãos, eu percebo algo interessante nessa experiência. Quem estava me pastoreando naquele momento era o meu pai. Porque pastorear tem muito a ver com isso. Meu pai estava ali para me orientar. Estava ali para me proteger e para garantir que eu não pegasse o caminho errado. O pastoreamento envolve esse tipo de cuidado. Nas minhas primeiras semanas, por exemplo, quem pagava o meu transporte e a minha janta não era eu, era meu pai. Seminarista é uma espécie de gente que não tem dinheiro. Se você passa por um seminarista, joga uma moedinha para ele. Ele está precisando. Essa experiência, meus irmãos, me ensinou algo muito importante. Todo mundo precisa de um pastor. Podemos repetir? Todo mundo precisa de um pastor. A figura do pastor, meus irmãos, nas Escrituras, ela é bastante comum. No contexto bíblico, o pastor era o responsável por cuidar de um rebanho de ovelhas. Desde o Antigo Testamento, Deus usa essa figura de linguagem para falar de pessoas que ele mesmo levantaria para cuidar do seu povo. O problema é que muitos desses pastores começaram a usar dessa santa posição que receberam de Deus de forma inapropriada, de forma errada. Eles ocupavam uma posição em que representavam Deus diante do povo, mas ao invés de pastorear, eles passaram a se servir do rebanho. Ao invés de cuidar das ovelhas, eles buscavam a própria promoção e exploravam as pessoas. E Deus fica profundamente indignado com isso. E é por isso que nós encontramos várias profecias no Antigo Testamento onde o próprio Senhor denuncia esses falsos pastores e alerta o seu povo, o seu rebanho, sobre o perigo de seguirmos e darmos ouvidos para esse tipo de gente. E uma dessas profecias, eu quero ler com vocês, está em Ezequiel capítulo 34, onde Deus fala diretamente contra esses pastores. Pastores que estavam abusando da posição que haviam recebido. Nós não vamos ler todo o capítulo, nós vamos ler alguns trechos, mas convido você e incentivo você, durante essa semana, a ler esse texto na sua casa. Diz assim, os 5 primeiros versos. Venha a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize a favor ou contra os pastores de Israel. Profetiza e diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornam o quê, meus irmãos? Comida de todos os animais selvagens. Que texto atual! É uma palavra muito dura do nosso Senhor Jesus Cristo. Dura contra aqueles que, ao invés de cuidar do povo, acabam se tornando e se transformando em falsos pastores. E o interessante é que essa profecia de Ezequiel, ela não termina apenas com denúncia. Porque depois de Deus mostrar o problema, Deus apresenta uma solução. E a solução de Deus é extraordinária. Porque ele declara que ele não vai permitir que as suas ovelhas, o seu povo, a sua igreja, continuem perdidas, continuem vulneráveis, continuem dispersas. O próprio Deus faz uma promessa surpreendente. Ele mesmo
Ele mesmo será o pastor do seu povo. Olha o que diz a nós, o verso 11. Porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Mais adiante, meus irmãos, no verso 23, Deus faz uma promessa ainda mais específica. Porém sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o meu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Ou seja, irmãos, Deus promete levantar um único pastor verdadeiro que cuidaria do seu povo. Agora, avançando muitos séculos da história, nós chegamos no Evangelho de João. Jesus, ele está em Jerusalém e começa a contar uma parábola. E é interessante perceber, porque se você observar os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, você vai ver que frequentemente o Senhor Jesus ele ensinava por meio de parábolas. Histórias, ilustrações que revelavam verdades espirituais profundas. Mas no Evangelho de João, isso não é tão comum. Na verdade, isso acontece em poucos momentos. Aqui, em João, no capítulo 10, quando Jesus fala sobre ele ser a porta e o pastor das ovelhas. Depois, em João 15, quando Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Mas há algo importante que nós precisamos entender sobre esse momento. O ambiente ao redor de Jesus, em João, no capítulo 10, é um ambiente, meus irmãos, extremamente hostil. Hoje, 8h30, lá em Itaquera. Esse ambiente para o time do Flamengo. Porque às vezes, nós, ao lermos esse texto, nós imaginamos um ambiente tranquilo, suave, quase como se fosse um ambiente terapêutico, uma aula de yoga, onde as pessoas ouvem essas palavras e dizem com alegria, que bom que o Senhor é o nosso pastor. Mas esse não era o clima, meus irmãos. Jesus pronuncia essas palavras em meio a um cenário de tensão com os líderes religiosos. No capítulo 8 de João, Jesus está em Jerusalém, durante as festas dos tabernáculos, uma das celebrações mais importantes do calendário judaico. E no meio dessa festa, que lembrava como Deus guiou o seu povo com luz no deserto, Jesus faz uma declaração extraordinária e pública. Eu sou a luz do mundo. E essa afirmação provoca imediatamente uma grande polêmica. As pessoas começam a olhar e dizer, quem que é ele? Como que é que ele pode dizer isso? Então, no capítulo 9, Jesus confirma as suas palavras ao dar luz a um homem cego de nascença. Ou seja, esse milagre funciona como uma parábola encenada. É como se Jesus estivesse dizendo, ei pessoal, eu sou aquele que completa aquilo que está incompleto. Eu sou aquele que restaura aquilo que está perdido. E com isso, Jesus demonstra pra gente na prática aquilo que ele havia afirmado. Ele é a luz do mundo. Mas esse milagre, meus irmãos, ele não resolve a situação. Ele aprofunda a divisão. Alguns dizem que Jesus tem demônio, outros perguntam se um demônio poderia abrir os olhos de um cego, e Jesus passa a ser examinado publicamente. As opiniões a respeito dele se dividem, e no final do verso 9, do capítulo 9, aquele homem curado crê em Jesus como Filho de Deus. E essa conversão tem um alto custo. O texto diz que aquele homem ele é expulso da sinagoga. E isso era extremamente sério naquele contexto. Porque a sinagoga não era apenas um lugar de clero, culto, templo. A sinagoga era o centro da vida social do povo judeu. Ali aconteciam os encontros comunitários, os eventos culturais, os momentos de ensino e até mesmo o julgamento. Ser expulso da sinagoga significava você perder a sua própria identidade enquanto povo judeu, povo de Israel. E é nesse contexto de tensão, de rejeição, de divisão, que nós chegamos ao capítulo 10, onde Jesus se coloca diante do seu povo para passar a ensinar através de uma imagem profundamente conhecida nas Escrituras por nós. O pastor e as ovelhas. E ele vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. E ao mesmo tempo Jesus estabelece um contraste. De um lado está o bom pastor, aquele que cuida do seu rebanho, aquele que está disposto a dar a sua própria vida pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas. E do outro estão os ladrões, estão os salteadores, estão os mercenários que não se importam com o rebanho, mas que se exploram das ovelhas. Essa é a grande verdade que esse texto nos apresenta. E é isso que nós vamos ver nesse texto a partir de 3 pontos, como está projetado aqui para os irmãos. A voz do pastor, o cuidado do pastor e a identidade do pastor. Podemos repetir? A voz
Em primeiro lugar, a voz do pastor, os versos de 1 a 6. Como disse aos irmãos, o pastor naquele contexto era alguém dedicamente exclusivo para um cuidado de um rebanho. A sua função era essa. Mas agora, olhando para o texto, é importante nós mudarmos um pouquinho da perspectiva. Não o conteúdo, mas a perspectiva. Não apenas olharmos quem é o pastor, mas olharmos em quem são as ovelhas. E a Bíblia é muito clara a respeito disso. Nós somos as ovelhas. E o que é que isso significa, irmãos? Significa que existem necessidades básicas que definem a nossa condição. É intrínseco a nós. A ovelha precisa de 3 coisas fundamentais. Julgo eu para esse sermão, mas possivelmente precisa de mais, mas aqui de maneira pedagógica eu coloquei a nós. Provisão, proteção e direção. Provisão porque a ovelha é um animal extremamente dependente. Ela não consegue se sustentar sozinha e mesmo que exista alimento ao seu redor, cerca de 50 a 100 metros, ela não tem discernimento, ela não consegue ter iniciativa para encontrá-lo, ou seja, ela precisa ser conduzida. Em segundo lugar, a proteção. A ovelha é vulnerável. Ela não ataca, ela não tem mecanismos de defesa, ela não consegue se proteger. No ambiente do primeiro século havia lobos, havia predadores, raposas. E se a ovelha estivesse sozinha, certamente, tchau pardal, como dizia a vovô. Em terceiro lugar, a direção. A ovelha não sabe o caminho. Ela não sabe para onde ir. Ela não sabe escolher as rotas seguras. Ela precisa de alguém que caminhe à frente dela, de alguém que a conduza. E é exatamente, irmãos, essa imagem que Jesus escolhe para falar de mim e de você. Vocês são ovelhas. E isso, meus irmãos, não sei para você, mas para mim, confronta diretamente a mentalidade da nossa cultura. Um tempo em que nós somos constantemente levados a acreditar de que sim, nós somos fortes, nós somos autossuficientes. Quem aqui nunca ouviu na empresa uma palestra de resiliência? Não estou dizendo que não é importante você ser resiliente. É importante sim, e faça essa palestra. Mas nós somos constantemente tentados a imaginar e acreditar de que sim, nós somos capazes de resolver tudo, absolutamente por conta própria. E aí Jesus nos lembra, vocês são ovelhas, vocês são frágeis. E meu irmão, você pode sim até ser forte, ser saudável, ser disciplinado. E é bom que você seja forte, disciplinado e saudável. Você pode ser uma referência para os outros. Aquele que lidera, aquele que resolve tudo, aquele que sustenta a casa, aquele que cuida de tudo. Alguém que lidera o Jim Ratches entre os grupos dos amigos aí. Mas você sabe, meus irmãos, eu sei. Você sabe que existem momentos em que a nossa oração que brota no nosso coração é: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não estou aguentando mais. Felipe, 12:00 numa segunda-feira. Todos nós sabemos que é isso, meus irmãos. Porque no fundo, todos nós somos ovelhas. E ovelhas precisam de um pastor. Precisam de alguém mais forte, mais sábio, mais seguro para enfrentar os perigos e as hostilidades da vida. E é nesse cenário que Jesus conta essa parábola. E dos versos 1 a 3, Jesus vai dizer que as suas ovelhas reconhecem a voz do pastor e não seguem a voz de estranhos. E ele menciona para nós aqui algo interessante, um aprisco, que em outras versões, na sua pode ser que esteja como curral. O aprisco ou curral era o lugar onde as ovelhas eram guardadas durante a noite. Geralmente era uma construção bastante simples, feita de pedras, em formato de círculo ou semicírculo, com paredes rústicas de um pouquinho mais de 1 metro de altura. E ali o pastor colocava as ovelhas. E esse lugar tinha apenas uma entrada. E muitas vezes o próprio pastor, durante a noite, dormia entre essa entrada, se colocando entre o rebanho e entre os perigos da noite. Algo interessante, meus irmãos, é que naquele tempo, muitas comunidades possuíam apriscos comunitários, currais comunitários. Ou seja, diversos rebanhos ficavam no mesmo curral. E esses apriscos, eles eram vigiados de noite por um porteiro. E quando o dono de determinado rebanho chegava, o porteiro reconhecia que aquele homem era o pastor e parte das ovelhas que era dele, ao ouvirem a sua voz, eram conduzidas para ir para fora. Aí o pastor chamava as ovelhas. E alguns comentaristas bíblicos vão dizer para nós que chamar pelo nome não significa necessariamente que cada ovelha tinha um nome específico. A Judite, a Raimunda, o Lucas, o Mateus, o Felipe. Embora isso também pudesse acontecer. Mas muitas vezes era um som específico, uma forma especial e particular de chamar. Então imagina a cena. Um curral cheio de ovelhas,
O pastor chega, chama, e só as ovelhas que pertencem a ele reconhecem a sua voz e respondem. É exatamente isso, meus irmãos, que Jesus está dizendo para nós. As suas ovelhas reconhecem a sua voz. Ou seja, aqueles que pertencem a Cristo ouvirão ou ouvem o chamado da salvação. E, meus irmãos, isso nos conduz a uma das doutrinas mais profundas das Escrituras. E, ao mesmo tempo, uma das mais mal compreendidas no nosso tempo. A doutrina da eleição. E talvez ela seja mal compreendida justamente porque ela confronta o orgulho humano. Porque ela desfaz a nossa vaidade. É uma doutrina que nos coloca no nosso devido lugar. A doutrina da eleição incondicional nos ensina que a salvação não é resultado das nossas obras, mas que a salvação é fruto exclusivo da graça soberana do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando uma ovelha ouve a voz do bom pastor, algo dentro dela acontece. O coração dela começa a queimar. E como consequência disso, ela não consegue resistir ao chamado de Cristo. E o próprio Cristo mencionou isso para nós em João no capítulo 6. Aqueles que o Pai me deu virão até mim. Meus irmãos, talvez você se lembre do dia em que você ouviu a voz do bom pastor pela primeira vez. Você estava distante de Deus e de repente alguém te falou de Jesus. Talvez um missionário, um amigo, um pregador. E algo aconteceu que você não consegue explicar. O seu coração foi se quebrantando, as lágrimas vieram, e aquele coração de pedra começou pouco a pouco a se transformar em um coração de carne. E naquele momento ficou claro, ficou visível, ficou palpável para você. Cristo era a sua única esperança. E aquela voz, meus irmãos, aquela doce voz, não parecia apenas uma voz nova, parecia uma voz familiar. Como se fosse a voz de um lugar que você nunca visitou, mas que no fundo você sabe e você sempre soube, ali é o seu lugar. Você não arreda o pé dali, porque, meus irmãos, as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Amém? Mas nós precisamos lembrar que reconhecer a voz do pastor não é uma experiência exclusiva no momento da conversão. Você que caminha na fé há algum tempo continua também sendo chamado a ouvir a voz do bom pastor. E continua sendo chamado a ouvir a voz do bom pastor sempre que a palavra de Cristo é pregada com fidelidade. Quando deste púlpito, meus irmãos, nós anunciamos o Cristo das Escrituras, quem está falando aqui não é apenas o Felipe, o Jefferson, o Samir, o Isaac. Se a palavra de Deus estiver sendo pregada fielmente, é o próprio Cristo falando com o seu povo. É o bom pastor chegando à porta do curral, chegando na porta do aprisco e chamando as suas ovelhas. O curioso desse texto, meus irmãos, é que as pessoas não estavam entendendo essa parábola. Mais ou menos o seguinte, eu dei todas as informações para você agora, bem verdade que muitas delas de maneira limitada, mas seria mais ou menos do tipo assim, falei tudo que falei, você aí no seu lugar, não entendi nada. É isso que está acontecendo aqui. Mas, meus irmãos, algo triste, isso revela para nós algo importante. Quando o coração está endurecido, nem mesmo a verdade mais clara é compreendida. É por isso, meus irmãos, que Jesus começa a explicar esta parábola no verso 7. O segundo ponto nosso, o cuidado do pastor. A voz do pastor, o cuidado do pastor. Vocês podem ler enquanto tomam água, por favor? Versos 7 e 9. 1, 2, 3. Eu sou a palavra das ovelhas. Mas as ovelhas não me deram ouvido. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Obrigado, meus irmãos. Jesus não está dizendo para nós que ele é uma das portas. Ele está dizendo que ele é a porta. Ou seja, não existe outro acesso à salvação, à vida e ao cuidado de Deus fora de Jesus. E, irmãos, nós precisamos ter esse discernimento, porque quando nós falamos da fé, quando nós falamos da espiritualidade, de coisas que estão além dos nossos olhos, esse ambiente pode se tornar um ambiente extremamente perigoso. E é geralmente nesse cenário que pessoas oportunistas encontram espaço. Gente que se infiltra para distorcer a verdade, para transformar a fé em exploração. Para esses, a espiritualidade deixa de ser um caminho de vida e passa a ser um meio de lucro, uma verdadeira galinha dos ovos de ouro.
dos ovos de ouro. Vovô dizia assim: por isso, em um tempo como o nosso, meus irmãos, nós precisamos erguer a nossa voz com clareza e dizermos e bradarmos: nem todo discurso espiritual vem de Deus. Nem todo líder religioso é pastor de verdade. Nem toda promessa feita carrega a verdade. E é exatamente isso que Jesus está denunciando aqui. Porque quando ele fala de ladrões, de salteadores, de mercenários, ele está se referindo aos falsos líderes. Homens que se aproveitavam da vulnerabilidade do povo. E Jesus está dizendo: eles não entram pela porta. Eles pulam a janela. Eles não estão aqui para cuidar das ovelhas. Eles estão aqui para se beneficiar delas. E é nesse contexto, meus irmãos, que nós chegamos a um dos versículos mais conhecidos de todas as Escrituras. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida. Quem aqui já ouviu esse texto para se referir ao diabo? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas, meus irmãos, esse texto aqui não está falando do diabo. Embora sim, o diabo esteja por detrás de todas essas maldades. Mas o foco do verso 10 são os falsos líderes. Falsos pastores. São aqueles que ao invés de pastorear, ferem. São aqueles que ao invés de cuidar, exploram. E, meus irmãos, existem alguns momentos em que coisas tão absurdas acontecem que chega a parecer que o diabo olha para alguns homens e mulheres que se dizem de Deus e pensa assim: rapaz, esse está promovido. Rapaz, como eu não pensei numa maldade tão grande quanto essa pessoa está pensando. Rapaz, você é bom, viu? O ladrão que vem para roubar, matar e destruir são os homens e mulheres, meus irmãos, que exploram o povo de Deus. Por quê? Porque falsos pastores, vai dizer aqui para nós, não amam as ovelhas. Falsos pastores amam aquilo que eles podem tirar das ovelhas. E, meus irmãos, isso não é um alerta isolado. Ao longo do Novo Testamento, esse perigo sempre permaneceu e apareceu de forma recorrente. Pedro, lembra? Nos alerta de que falsos mestres explorarão o povo com palavras enganosas. Paulo, o maior evangelista, o maior teólogo, o maior escritor do Novo Testamento, ao se despedir dos presbíteros de Éfeso, uma igreja que ele mesmo plantou, adverte: lobos vorazes surgirão no meio de vocês. E eles vão surgir não para poupar as ovelhas, mas para matá-las. Judas, não Iscariotes, mas aquele, descreve que homens e mulheres se infiltrarão na comunidade, transformando a graça de Deus em libertinagem. Meus irmãos, o perigo não é distante. O perigo é constante. E é exatamente nesse texto e nesse contexto que Jesus levanta para confrontar um sistema religioso que, ao invés de cuidar, explorava. Que, ao invés de pastorear, feria. E aí ele faz um contraste para nós. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena, vida abundante. Meus irmãos, quem aqui também já ouviu esse final do texto? Para que tenham vida plena, para que tenham vida e vida em abundância, se referindo à prosperidade material. Princesa, rainha, queixo para cima. Cuidado, senão a coroa cai. Você não é cauda não, rapaz. Você é cabeça. Onde você colocar a planta dos seus pés, vai ser seu. Você vai prosperar. Enquanto alguns, meus irmãos, se aproximam para tirar, Jesus se aproxima para dar. E aqui nós precisamos entender o que Jesus está dizendo com vida abundante. Jesus não está falando de prosperidade material. Vida abundante significa que em Cristo nós recebemos tudo, absolutamente tudo daquilo que a nossa alma precisa. Assim como o pastor cuida das ovelhas, Cristo cuida de nós. Ele nos dá provisão, Ele nos dá proteção. O vale pode ser escuro, lembra lá do salmista? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. E por quê? Porque tu estás. O vale pode ser escuro, mas ele nunca é vazio. E por que ele nunca é vazio? Porque o pastor está lá. Ele nos dá direção, meus irmãos. Em Cristo nós não estamos perdidos. É costumeiro isso acontecer. E eu me lembro de, com certa frequência, chegar para alguns amigos e amigas e dizer assim: e aí, meu irmão, como é que estão as coisas? E a pessoa responde: estão caminhando. Só não sei para onde. Mas eu tô indo.
Meus irmãos, quem está em Cristo não vive assim. Porque o nosso pastor caminha à nossa frente. E nós, seu povo, seguimos a sua voz. Em Cristo, nós já temos tudo que nós realmente precisamos. O problema é que muitas vezes nós confundimos desejo com necessidade. Essa semana eu falei para Marcela assim: amor, quero uma TV nova. Disse, na verdade, preciso de uma TV nova, de uma TV maior. E minha esposa, Deus seja louvado por isso, disse assim: você não precisa, você quer. Nós transformamos, meus irmãos, o querer em precisar. Faça um exercício simples agora. Olhe para a roupa que você está vestindo hoje. Olha aí, pode olhar. Talvez você gostaria de ter mais, mas você já tem o suficiente. Essa roupa, esse sapato, esse óculos, esse relógio, a sua carteira, eventualmente a chave do seu carro. Tudo isso é provisão do bom pastor. Nada disso, meus irmãos, é por acaso, é cuidado. Porque Ele é a porta, Ele é o bom pastor e nele nós encontramos vida. E não uma vida fajuta, mas uma vida abundante. E então Jesus aprofunda ainda mais a sua fala, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Jesus está estabelecendo aqui para nós um contraste maravilhoso. Ele está dizendo assim: meu povo, minhas ovelhas, eu não fui pago para cuidar de vocês. Pelo contrário, eu paguei. E paguei com a minha própria vida. E embora seja verdade, meus irmãos, que todos nós precisamos de um pastor, também é verdade que não é a todo momento e a toda hora que a gente precisa de um pastor. Ninguém pensa no pastor quando está de férias lá em Ubatuba, lá em Riviera, na praia, em Maldivas, passeando, quando está tudo tranquilo. E especialmente se você estiver bebendo alguma coisa diferente, um licor um pouquinho alterado, é até bom que o pastor não apareça, né? Ô, pastor! Não tem problema não. Mas quando a dor vem, tudo muda. Quando vem o diagnóstico difícil, quando a gente quebra, quando a perda acontece, quando um filho nosso vai para a UTI, é nesses momentos, meus irmãos, que nós percebemos o quanto nós precisamos de um pastor. E aqui eu não estou falando do pastor humano, porque é Jesus quem está dizendo para nós: eu sou esse pastor. O assalariado foge, o bom pastor permanece. E ele permanece porque ele enfrenta os perigos pela ovelha. Pergunta a você: qual que é a maior expressão de cuidado que alguém pode exercer por você? Falei isso hoje de manhã, que é bem interessante em alguns casos de irmãos e irmãs cristãos que aparecem na nossa vida, porque hoje com 27 anos eles falam para mim e eu consigo ter a concepção clara disso. Seu pai me apresentou Jesus. Seu pai fez meu casamento. Seu pai apresentou meu filho na igreja. Seu pai batizou meu filho. Seu pai batizou a minha mãe e o meu pai. E qual que é a maior expressão, meus irmãos, de cuidado que alguém pode exercer por você? Isso é uma delas. Uma história de vida, uma caminhada. Mas é te visitar num hospital? É batizar os seus filhos? É te ajudar nas suas crises conjugais? Nós que somos auxiliares do Supremo Pastor, nós procuramos cuidar de você da melhor maneira possível. Que é verdade, procuramos mesmo. Mas existe algo que só o Supremo Pastor pode fazer. Existe uma expressão máxima de cuidado, o nível mais profundo, mais denso e mais radical do amor pastoral. E qual que é? Substituir a morte da ovelha pela sua própria morte. E foi isso que Jesus fez. Houve um dia em que o bom pastor tomou sobre si a cruz, subiu ao Monte Caveira, e não na condição de pastor, mas na condição de ovelha. Ele foi levado ao matador e não abriu a boca. E diante daqueles que o oprimiam, ele permaneceu em silêncio. Ele foi humilhado, escarnecido, foi ferido. E ali estava o bom pastor, meus irmãos, de braços abertos, fazendo exatamente aquilo pelo qual ele veio fazer, dar a sua vida pelas suas ovelhas. E então Jesus continua dizendo: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida
Percebam, meus irmãos, a profundidade daquilo que Jesus está dizendo. Não se trata, e ele não está falando de um conhecimento superficial. Ele não está dizendo apenas, eu sei quem vocês são, eu me lembro de vocês. Ele está dizendo algo muito mais profundo. Eu conheço vocês da mesma forma que o Pai me conhece. Isso é extraordinário, meus irmãos. Porque o relacionamento entre o pai e o filho é um relacionamento íntimo, eterno, perfeito, completo. Ali, as 5 linguagens do amor não estão em falta, não. Estão latentes. Não existe distância, não existe ruído, não existe falta de compreensão. E Jesus está dizendo, é assim que eu conheço as minhas ovelhas, é assim que eu conheço vocês. E isso muda completamente a forma como nós entendemos o cuidado do nosso Cristo. Porque isso significa que Ele não apenas conhece a nossa aparência, Ele conhece o nosso coração. Meus irmãos, sim, as suas lutas, os seus medos, aquilo que você não consegue dizer e colocar em palavras. Ele conhece você plenamente. Mas o texto não para por aí. Ele diz, e elas, nós, as ovelhas, me conhecem. Me conhecem quem, meus irmãos? O próprio Cristo. Existe reciprocidade, existe comunhão, existe relacionamento. A ovelha não é apenas conhecida, ela é conduzida, ela é convidada a conhecer o seu pastor. E não se trata de um conhecimento frio, intelectual apenas, distante, mas de um conhecimento, meus irmãos, pactual. De um conhecimento vivo, deleitoso, prazeroso, de um conhecimento transformador. Jesus continua dizendo para nós, tenho outras ovelhas, 16, que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Perceba o que Jesus está dizendo. Existe um só rebanho e existe um só pastor. O povo de Deus, meus irmãos, os crentes, eles podem estar em diferentes igrejas, com estruturas, com estilos, com formas das mais distintas possíveis. Mas no fim, o que esse texto está dizendo para nós é que existe um único rebanho. E há apenas um pastor, o supremo pastor. Sim, Deus em sua graça levanta homens, levanta mulheres para cuidar de nós, mas nenhum deles é o pastor final. Queridos, as ovelhas não são nossas, as ovelhas são de Cristo. Por isso, cuidado com pastores e com líderes que agem como donos de ovelhas. Porque eles precisam ser lembrados de que o noivo da igreja não é ele, é Cristo. E esse noivo é ciumento, esse noivo é zeloso, é um noivo que não divide a sua glória com ninguém. E é por isso que no nome de Jesus não espere de homem e de mulheres aquilo que somente Cristo pode oferecer para você. E aqui existe um alerta importante. Há aqueles, irmãos, que sobem no púlpito, mas não proclamam a voz de Cristo, que não proclamam as Sagradas Escrituras. E diante disso, o que é que a ovelha deve fazer? O que é que você deve fazer? Fuja! É natural que a gente comece a encontrar justificativas. Ah, mas eu cresci lá. Os meus pais estão lá. Eu que comecei aquela igreja. Os meus amigos de infância estão lá. Meus irmãos, se você está passando por isso, eu rogo a você, fuja! Tchau e bênção! O supremo pastor e não você é quem cuida dos seus. A ovelha, ela não negocia a verdade por conta de vínculos. Ela não permanece debaixo da voz de ladrões, de salteadores, de mercenários por conta de histórias, afetos e de tradição. E entenda de uma vez por todas, a sua fuga não é covardia. A sua fuga é obediência. Não é fraqueza, é discernimento, não é abandono, é fidelidade a Cristo. Porque permanecer em um lugar onde Cristo não é anunciado com fidelidade é pouco a pouco se acostumar a deixar de ouvir a voz do bom pastor. A ovelha não se expõe ao lobo, a ovelha não se alimenta de voz estranha, a ovelha foge. E eu digo isso a você, meu irmão, não como alguém ouviu dizer, como alguém que ouviu falar numa experiência distante, mas como alguém que já foi ovelha de ladrão, como alguém que já foi ovelha de mercenário, que já foi ovelha de salteador. E eu sei, meus irmãos, o quanto isso dói, o quanto isso drena a nossa alegria, o quanto isso tira o nosso vigor espiritual. Mas é importante, é exatamente isso que esse texto é tão precioso, porque o próprio Cristo está declarando, eu tenho outras ovelhas.
Meus irmãos, sabe de quem ele está falando? De você, de mim, de nós. E isso só é possível porque ele mesmo declara: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dar-lhe e para retomá-la. Na cruz, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo não foi vítima, ele foi voluntário. E ao entregar a sua vida, ele começou a reunir ovelhas de todos os lugares, ovelhas de outros apriscos, de todas as tribos, línguas, povos e nações. E isso inclui você. Por isso, quando você ouve a voz do bom pastor, algo acontece dentro de você. O nosso coração se aquece, a nossa alma reconhece. Existe familiaridade. E é por isso que no meio de tantas outras vozes, quando ele fala, você o reconhece. Você o segue. Por quê? Porque você é dele. O apóstolo Paulo vai dizer para nós: vocês não pertencem mais a si mesmos. Vocês foram comprados pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Do alto da cruz, meus irmãos, Cristo apenas não morreu. Ele formou um rebanho, ele formou uma igreja, e esta comunidade inclui você. E é por isso que eu rogo você essa noite: escute a voz do seu supremo pastor, Cristo Jesus. É ele quem cuida de você. Nas suas dificuldades, meus irmãos, se lembre disso. Quando tudo parecer quebrado, há um pastor cuidando de você. Ah, Felipe, mas eu quebrei. Estou em dívida. O Supremo Pastor está cuidando de você. Felipe, eu não consigo engravidar. O Supremo Pastor está cuidando de você. Felipe, meus filhos estão longe da fé. O Supremo Pastor está cuidando de você. Felipe, fui traída de novo por aquele cafajeste. O Supremo Pastor está cuidando de você. Quando a enfermidade vier, há um pastor cuidando de você. Quando o abandono se tornar real, o Supremo Pastor, meus irmãos, não abandona. Porque você é uma ovelha comprada pelo precioso sangue de Cristo. Em nome de Jesus, não perca isso de vista. A voz do pastor, o cuidado do pastor e a identidade do pastor. Terceiro lugar, depois de tudo que Jesus disse, o texto nos mostra a reação das pessoas. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: imagina isso, gente. Jesus lá, a gente dizia para ele: Jesus, você enlouqueceu. Você está endemoniado. Por que a gente vai te ouvir? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos do cego? O que esse texto nos mostra é algo importante, queridos. E nós precisamos ter sensibilidade e discernimento para com isso. Jesus sempre divide. Diante da mensagem, há sempre duas reações completamente diferentes. Alguns olham para Jesus como esses no primeiro parte do texto e diz assim: ele tem demônio, ele enlouqueceu, não vale a pena ouvi-lo. Outros olham e dizem: vale a pena ver de novo. Um trocadilho. Espera um pouco. Essas palavras não são comuns. Alguém que faz isso não pode ser qualquer um. Não pode ser só humano. Perceba, irmãos, o problema nunca foi a falta de evidência. Porque o mesmo Jesus que abriu os olhos de um cego, o mesmo Jesus que falou com autoridade, o mesmo Jesus que revelou o coração do Pai, ele é rejeitado por alguns, mas reconhecido por outros. E isso nos mostra que a questão não é apenas intelectual, não é apenas de conhecimento, é uma questão espiritual. As ovelhas reconhecem a voz, mas aqueles que não são ovelhas, aqueles que são lobos, não conseguem discernir. E isso permanece até hoje. Diante de Jesus, meus irmãos, não existe neutralidade. Ninguém sai ileso diante do encontro com Cristo. Quando criança, aquela canção, 2 caminhos para você escolher. Hoje Cristo te estende a mão para te dar e tirar dessa cabeça essa dúvida. 2 caminhos. E a pergunta que fica para nós é: de qual lado você está? Quando você ouve a voz de Cristo, o que é que acontece dentro de você? Indiferença? Resistência? Ou tem reconhecimento, assombro, adoração? Porque o bom pastor, queridos, continua falando. E as ovelhas continuam ouvindo e seguindo a sua voz. E aqui está a beleza do Evangelho. O mesmo Jesus que divide é o Jesus que também chama. O mesmo Jesus que é rejeitado continua em sua graça misteriosa, convidando, chamando: venham a mim, venham a mim. Mas chega um momento em que é necessário responder:
E a grande pergunta de hoje, do quinto domingo da Quaresma, não é apenas quem é Jesus. A pergunta é: quem é Jesus para você? Porque ele não é apenas um mestre, ele não é apenas um exemplo, ele não é apenas uma voz entre muitas outras vozes. Ele é o bom pastor, o supremo pastor. E as suas ovelhas reconhecem a sua voz. Deus te abençoe grandemente. Continue a ouvir a voz do bom pastor, Cristo Jesus. Baixe tua cabeça, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque em Cristo nós não estamos abandonados. O Senhor não nos deixou à deriva, mas o Senhor nos deu um pastor, o bom pastor, aquele que nos conhece, aquele que nos chama pelo nome, aquele que cuida de nós. Pai, perdoa-nos, porque tantas vezes nós damos ouvidos a outras vozes. Nós nos distraímos, nos confundimos e por vezes nós seguimos caminhos que não são os teus. Hoje, Deus, nós queremos renovar o nosso coração diante do Senhor. Ensina-nos a reconhecer a voz de Cristo. Nos dá discernimento para rejeitar toda voz estranha. Guarda-nos, Pai, dos falsos ensinos, dos falsos líderes e de tudo aquilo que tenta nos afastar do verdadeiro pastor. Senhor, rogamos a Ti, mantenha o nosso coração sensível à Tua palavra, que não apenas ouçamos, mas que sigamos, que não apenas conheçamos, mas que venhamos, Deus, a amar. E quando a dor chegar, quando o medo vier, quando as forças nos faltarem, nos lembre, Pai, nós não estamos sozinhos. O nosso pastor está conosco. O nosso pastor nos guia, nos sustenta e jamais nos abandona. Nós confiamos em Ti, Senhor, e nos rendemos mais uma vez à voz do nosso supremo e bom pastor, Cristo Jesus. No nome dele que nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe grandemente.